Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura do segundo bimestre. Finalmente chegou a aula que a gente vai ler então até o final do nosso livro, né? Que o livro desse bimestre então é Os Meus Segredos Não Cabem num Diário, do Manuel Filho, que foi publicado pela editora Melhoramentos. Na nossa última videoaula, a gente leu até a página 75, onde a Laís envia uma carta para a avó e acaba pedindo desculpas por ter desconfiado dela. A avó recebeu visita da mãe de Laís e, como a Laís estava trocando vários segredinhos com a avó, ela acabou então ficando um pouco receosa de que a avó tivesse contado os segredos delas para a mãe. Mas depois ela percebeu que não era bem isso e acabou pedindo desculpas por ter desconfiado da avó. A gente vai continuar então a leitura a partir da página 76. Lembrando que a Laís estava até agora sem conversar com a Flávia, que é a melhor amiga dela lá da escola, né? Elas estavam juntas lá no baile quando tudo aquilo aconteceu, na festa, né? Quando tudo aquilo aconteceu, e a Laís acabou ficou evitando a Flávia todo esse tempo. Até que a Flávia enviou aquele e-mail para ela, que enviaria então uma resposta automática dizendo que ela estava nas redes sociais. E a Laís então soube também do caso da vovó, que contou da amiga dela, que era uma super amiga, que estava lá para ajudar ela na hora da festa. E a Laís acabou ficando pensativa, né? Será que ela tinha agido da melhor maneira para com a amiga dela? Enfim, elas resolveram conversar. E agora a gente tem algumas páginas aqui que são de conversa, de mensagens de texto, né? Talvez, se você não tem o livro, preste bastante atenção para você poder entender qual das meninas que está falando. Eu tô sozinha aqui, então eu vou acabar fazendo a leitura sozinha, mas lembra que a gente sempre na sala, quando tem os diálogos, né, acaba fazendo um lê uma parte, outro lê outra parte. Mas então preste bastante atenção para você não se confundir quem é que está falando em cada vez que eu estiver falando. Eu vou tentar mudar um pouquinho a entonação, um pouquinho até da minha voz, quando eu estiver falando de uma e de outra, mas não sei se eu vou conseguir até o final fazer essa mudança de voz, né? Porque são 4 páginas de conversas de mensagem de texto, mas se você tiver o livro é muito mais fácil de você acompanhar comigo. Então, lá na página 76, o título é Abrindo o Coração, em 10 de maio. Começando com a Flávia. Laís, finalmente você decidiu falar comigo como gente. Até agora eu estava pensando se eu tinha feito alguma coisa para você na festa. Não, amiga, é claro que você não fez nada. É que tenho algumas histórias para te contar. Então vamos sair. Hoje está um dia lindo. Podemos ir ao shopping, dar uma olhada nas lojas, botar nossa conversa em dia. Também tem um monte de assunto. Flá, eu até topo, mas antes, deixa eu te contar o que eu preciso. Desculpe, é que eu tenho um pouco de vergonha e, sei lá, talvez eu não consiga te falar pessoalmente. Posso começar a chorar? Vai ser um papelão. Aqui, pelo menos, fica tudo mais fácil. A gente pode sair depois. Isto é, se você resolver continuar sendo minha amiga. Você está muito esquisita. Por que é que eu vou deixar de ser sua amiga? Vai! Fala logo que eu estou morrendo de curiosidade. E a Laís responde: olha, quando eu tinha uns 7 anos, aconteceu uma coisa na minha família que foi bastante triste. Ai, nem sei por onde começar. E a Flávia diz: que tal pelo começo? Meu pai era viciado em drogas. Ele já gostava de beber, sem parar. Lembro que tinha dias que ele chegava em casa bêbado e eu ia me esconder. Ele até quebrava algumas coisas, móveis, aparelhos. E a Flávia diz: nossa, Laís, que dureza, você deve ter sofrido muito. E ela responde: sim, eu era pequena, mas já entendia o que estava acontecendo. A cada ameaça da minha mãe de sair de casa, ele chorava e jurava que ia se corrigir, que aquilo nunca mais iria acontecer. Mas aquela paz não durava nem um mês, e para piorar, ele vivia perdendo o emprego. Isso mesmo, Isso já tinha acontecido várias vezes, mas da última ele havia arrumado um ótimo emprego e as coisas em casa estavam melhorando. O problema foi que ele passou a usar drogas. Em uma festa na empresa dele, um cara levou essas porcarias e deu para ele. Ele achou que fosse apenas uma diversão, que ia conseguir se controlar,
mas não demorou muito e ele começou a gastar tudo o que tinha e o que não tinha com as drogas. Nossa vida piorou bastante. E a sua mãe, o que ela fez? Ela já estava acostumada com a bebida, com os efeitos da droga ainda não. Então, durante um tempo, ela achou que ele tivesse voltado a beber. Ele começou a emagrecer, a descuidar da higiene, nem a barba lhe fazia mais. Ele sempre foi muito vaidoso. As coisas pioravam dia a dia. Minha mãe não trabalhava e a gente dependia dele para pagar as contas. Aí, ficamos sem dinheiro para o aluguel. Ai, Flávia, eu nem sei como estou conseguindo te contar tudo isso. Laís, relaxa, eu estou compreendendo e não acho que você tem que ter vergonha. Nada disso foi culpa sua. Eu sei, mas quando você vive uma situação dessas, ainda mais sendo criança, você acha que fez alguma coisa errada e que seus pais estão brigando por sua causa. E vocês chegaram a ficar sem nenhum dinheiro? Sem dinheiro e sem nada. Nada? Sim, quando acabou a grana, minha mãe percebeu que os objetos estavam sumindo de casa. Meu pai estava vendendo tudo. Ele chegava, ou bêbado ou drogado, pegava o que tinha e voltava para a rua. Até as torneiras ele vendeu. Foi aí que nós fomos despejados. E foram para onde? Para a casa da minha avó Lourdes. E as coisas melhoraram? Pioraram muito. Só mesmo você para me fazer achar graça dessa história. Então, o que foi que piorou tanto? Meus avós só aceitaram minha mãe e eu. Meu pai ficou sem ter para onde ir. Ele não tem mais ninguém nesse mundo, só a gente. Acabou morando na rua por um bom tempo. Isso foi duro. Ele aparecia na porta da casa da minha avó e fazia o maior escândalo. Dizia que estava tentando me tirar dele, que aquilo não ia ficar assim. Minha mãe passava o dia chorando, não conseguia fazer outra coisa. Minha avó segurou a barra, por isso eu gosto tanto dela. Mas o pior aconteceu. O quê? Um dia, meu pai invadiu a nossa casa. Estávamos eu, minha mãe e minha avó. O meu avô tinha saído para trabalhar. A minha avó que o encontrou na cozinha. Ela levou um grande susto. Ele disse que sentia saudades de mim. Então, minha mãe, ouvindo aquele barulho todo, foi ver o que estava acontecendo. Quando viu meu pai, correu e se trancou comigo no meu quarto. Não entendi nada, mas ela me mandou ficar quieta. Não demorou e ele bateu na porta do quarto, forçando para entrar. Ouvi a voz da minha avó mandando ele parar com aquilo, e de repente tudo ficou em silêncio. Somente escutamos um baque, como se uma pessoa tivesse caído. Nossa, que medo! Sim, eu sentia muita coisa misturada, medo, tristeza, mas eu queria principalmente que tudo aquilo terminasse. De repente, ouvimos o som da sirene do carro da polícia. Os vizinhos tinham visto aquele homem esquisito invadindo a casa. Sim, é muito difícil de falar, mas o meu pai parecia um zumbi, todo sujo, cabelo e barba desgrenhados, roupas rasgadas. Polícia? E aí? E depois? A polícia cercou a nossa casa. Foi terrível. Eu e minha mãe estávamos trancadas no quarto, sem água ou comida. Não sabíamos o que havia acontecido com a minha avó. Meu pai gritava pela janela da sala, que dava para a rua, que estava armado e que não era para invadirem a casa. Foram horas e horas de horror. Minha mãe chamava pela minha avó, mas não ouvíamos nenhuma resposta. No fim, acabaram invadindo a casa. Meu avô chegou e quase teve um ataque. Só ouvimos a gritaria, os barulhos. Meu pai não tinha arma, felizmente, ou algo pior poderia ter acontecido. E o que aconteceu com a sua avó? Quando meu pai a empurrou, ela bateu a cabeça na porta e desmaiou. Foi direto para o hospital. Ela também machucou a coluna na queda. Até hoje ela sente dores por causa disso. Por isso a gente se preocupa tanto se ela diz que está se sentindo mal, doente ou qualquer coisa. E como você ficou depois desse horror todo? Já vi na TV alguns casos assim. Nossa, nem assisto até o fim porque eu acho horrível. E a Laís responde: tenho muito trauma. O pior foi que o nosso caso ficou passando por dias e dias na TV. Saiu em todos os jornais da época. Todo mundo conhecia a nossa história. Na escola, era impossível. As crianças ficavam me provocando.
Alguns pais ficaram com medo de que meu pai fosse solto e tentasse invadir a escola atrás de mim. As professoras me protegiam, mas elas não podiam ficar comigo o tempo inteiro. Ainda bem que pelo menos o ano estava acabando. Terminei as aulas e minha mãe achou melhor começarmos a vida em outro lugar, outro estado, e foi por isso que eu vim morar aqui. As pessoas foram se esquecendo, o tempo passou e eu me recuperei até a Gisele. Sim, ela mesma. Ela me disse que tinha descoberto tudo e ia contar para a escola inteira. Naquela hora, um filme passou pela minha cabeça. Achei que eu ia ter que passar por tudo aquilo novamente, expor minha família, meu pai. Ele está preso até hoje. Fez mais um monte de bobagem depois. Tenho muita tristeza por causa disso. Que pena, Laís. Pois é, fiquei preocupada com a minha mãe. Ela tem um bom emprego, está contente aqui. Não queria que nada de mal nos acontecesse por causa do Henrique. Mas você gosta dele, não gosta? Sim, eu gosto. Então você vai ter que falar para ele. Você não pode passar o resto da vida se escondendo. Você não tem culpa de nada, Laís. O tempo já passou. Você já conversou com a sua mãe sobre isso que você está sentindo? Sim, conversamos recentemente, mas não tive coragem de contar tudo. Tenho medo de que ela volte a sofrer. Demorou tanto para ela se recuperar. Fala com ela, explica. Vocês viveram isso juntas. O que não dá é você se esconder por causa de uma menina idiota como a Gisele. Minha avó, que adora postar essas mensagens boazinhas na internet, colocou uma que eu acho que tem a ver com você. Espera aí que eu vou procurar. Esperando. Pronto, achei. Não deixe que outras pessoas tentem fazer o seu caminho. Construa o seu passo a passo. Jamais aceite uma chantagem. É o único caminho do qual não há volta. Tá vendo? Se você aceitar o que a Gisele está fazendo, você nunca mais vai ter sossego. Daqui a pouco ela manda você parar de pentear o cabelo. O que é que você vai fazer? Andar como uma louca? Você precisa contar tudo para sua mãe e acabar com isso já. Pode deixar. Vou pensar nisso sim. Beijo, adorei desabafar com você. Estou aqui, amigona, sempre que precisar. E vamos ao shopping mais tarde, tá certo? Combinado. Beijo. Bom, então até aqui nós tivemos a conversa por mensagem de texto entre a Laís e a Flávia. Finalmente nós também descobrimos o que é que aconteceu, né? Qual foi esse trauma que ela viveu quando ela era criança. E a Gisele acabou descobrindo tudo isso e quis então ameaçar a Laís lá na festa, dizendo que ela ia contar para todos da escola sobre esse fato. Então, do pai da Laís ter sido envolvido, né, em drogas, em bebidas e acabar sendo preso também após esse episódio que a gente acabou de ouvir. Vamos continuar com a leitura, então, agora a partir da página 84, que é quando ela registra no diário que uma decisão foi tomada. Fiz o que a Flávia me aconselhou, contei tudo para minha mãe. Você precisava ter visto a cara dela. Primeiro, choramos, claro. Eu não conseguia parar de chorar enquanto contava o que havia me acontecido. Depois, ela me abraçou e disse que eu não tinha culpa de nada, que sou uma menina muito bonita e mereço ser feliz. Ela não sabia que eu me sentia desse jeito. Disse um monte de coisas bacanas que ela ainda sofria até hoje, mas não escondia o seu passado de ninguém. Ela não sai por aí com uma placa no pescoço dizendo o que aconteceu. Porém, se alguém pergunta, ela conta logo a história inteira para acabar com qualquer tipo de fofoca. No trabalho dela, isso não é segredo. Todos compreenderam que ela era vítima na situação toda. Que ela foi bastante corajosa em ter se afastado da família que ela amava para buscar uma vida nova para nós duas. Ela comentou que viver de forma transparente foi a melhor opção que fez, pois assim nunca ninguém tentou chantageá-la. Ela disse que compreendia que, para mim, as coisas poderiam ser mais difíceis, por causa da escola, dos colegas, mas o ideal era colocar um ponto final nesse assunto. Eu concordei com ela em procurar a direção da escola a fim de resolver o problema de uma vez por todas. Acabaram chamando os pais da Gisele e rolou uma conversa lá entre os adultos. Minha mãe me avisou para ficar tranquila que eu poderia levar minha vida do jeito que eu quisesse, sem culpa nem medo. Nas semanas seguintes, as coisas se acalmaram. A Gisele não se aproximou mais de mim, ficou na dela. Aconteceu uma palestra que eu achei muito legal, sobre bullying, e eu descobri que eu meio que tinha sido vítima disso.
Percebi também que o problema não era só meu. Alguns alunos tiveram coragem e contaram sua vida. Amei ter ouvido tudo aquilo. Me senti bem mais confiante e corajosa. Diário, que bom que eu resolvi me abrir. Foi a melhor atitude que eu tomei. Se eu não tivesse feito isso, talvez eu ainda estivesse chorando sozinha no meu quarto. E, finalmente, eu aceitei a amizade do Henrique. Estamos amigos, bem amigos. A gente se fala na escola todos os dias. Ele sempre me manda um torpedo dizendo que está com saudades e quer saber tudo da garota mais misteriosa que ele conhece. No fundo, essa coisa toda acabou sendo favorável para mim. O status dele ainda é solteiro, mas no fundo, quem sabe? A verdade é que eu gosto dele e acho que ele de mim. Mais uma carta agora, notícias de quem a gente pode amar. Querida, sua mãe me telefonou e me contou tudo. Ela está coberta de razão. Você não tem culpa nenhuma. Tente se esquecer do que aconteceu e viva sua vida em paz. Você merece. Vou lhe confessar uma coisa. Fui visitar seu pai na cadeia. Ele me disse que se arrependia de tudo e perguntou se eu o perdoava. Eu perdoei. Ele é um bom homem, de certa forma. Também é uma vítima. Seu pai vai pagar as dívidas que tem com a justiça e depois desejo apenas a felicidade dele. Falei com sua mãe sobre isso, das suas cartas, e nós duas concordamos que, se você quiser, pode escrever para ele. Vir até aqui a fim de visitá-lo seria extremamente delicado e ele não quer que você o veja assim. No entanto, eu tenho certeza de um fato. Ele gostaria de receber uma carta sua, uma foto. Ele perguntou bastante de você. Mande as cartas para mim que eu mesma entrego. E fique orgulhosa, pois mesmo sendo possível obter drogas na cadeia, ele tem conseguido se manter limpo, como ele diz. Já estou quase boa, minha voz já está voltando e logo vamos poder nos falar novamente. Ah, sim, respondendo a sua questão. Eu nunca tive um diário, mas você fala do seu com tanto carinho que eu fiquei com vontade de ter um. Quem sabe? Um beijo carinhoso da vovó. Bom, estamos chegando bem no finalzinho do livro. Tem mais uma conversa aqui entre a Flávia e a Laís. E vamos seguir, página 89. Vamos lá comigo. Minha melhor amiga, quem diria? Adorei as fotos que você colocou da sua avó. Como ela era bonitinha. E a Laís responde, fazia um tempão que queria fazer um álbum dela, mas os últimos tempos foram tão complicados que eu me esqueci. Ah, sim, obrigada, viu? Laís, para de me agradecer, eu não fiz nada demais. Não fez nada? Você me deu a dica mais importante de todas e eu acabei dando um jeito na minha vida. Até parece, mas me conta, e o Henrique, como está indo? A gente se dá super bem. Eu percebi, tem um montão de fotos de vocês. Nunca vi compartilharem tanta coisa. Assim a Gisele vai ficar super irritada. Ai, nem me fala dessa garota, ela que me esqueça. Pode até não esquecer, mas duvido que ela mexa com você de novo. Resolvi imitar minha mãe, viver sem medo. Se alguém tentar fazer alguma piadinha com esse assunto do meu passado, corto na hora. Tá certo, eu acho isso também. Flá, você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Um negócio muito esquisito, nossa. O quê? Sua avó curtiu o álbum que eu criei com as fotos da minha avó. Ah, eu vi que ela está online, até já me mandou uma mensagem. Me conta logo o que ela aprontou. Tomara que eu não fique com vergonha. Ela faz cada uma. Ela gosta dos mesmos atores gatinhos que eu e vive postando fotos deles. Parece uma adolescente. Ela me adicionou como amiga. Só isso? Você já aceitou? Sim. Olha, Flá, como você não vai acreditar, vou copiar e colar a mensagem que ela me mandou. Eu estou muito contente, mas ao mesmo tempo não sei o que dizer. Lê o que ela me escreveu. Oi, Laís, a Flávia fala bastante de você. Vocês são amigas, não são? Adorei que você me aceitou. O que chamou a atenção foi uma foto que a minha querida netinha curtiu na sua página. De repente, eu voltei uns 100 anos no passado. Primeiro, eu reconheci a praça. Depois, examinei bem e percebi que eu conhecia as pessoas na foto. Fui ler a legenda que você colocou e acabaram-se as dúvidas. Eu conheço sua avó, nós fomos grandes amigas, mas a vida levou cada uma de nós para um lado e perdemos o contato. Jamais me esqueci dela e do seu avô, sempre torci muito para que eles fossem eternamente felizes. Será que ela se lembra de mim? O meu apelido naquela época era Sassá. Gente, vocês conseguem acreditar que a avó da Flávia
Era a Sassá a melhor amiga da avó da Laís quando elas eram mais jovens? Muito legal, né? Vamos continuar a leitura na página 92. Nossas novas dúvidas. Dá para acreditar? A avó da minha melhor amiga foi a melhor amiga da minha avó. Eu e a Flávia ficamos sem ter o que dizer. Nunca achei que isso poderia acontecer comigo. Quem diria que elas iriam se reencontrar desse jeito? Fiquei pensando que se alguma pequena mudança tivesse ocorrido na nossa história, como a doença da minha avó, as cartas, ou se acaso a avó da Flávia não gostasse de internet, elas jamais teriam se reencontrado. Nossa, que maluquice, não é? Eu passei o telefone da avó Lourdes para a Sassá e elas choraram que nem crianças. Quando finalmente eu conversei com a minha avó, ela agradeceu muito e disse que foi uma das maiores alegrias da vida dela reencontrar a amiga. A Sassá vai visitá-la. Agora ela é viúva e pode ficar um tempo com os meus avós. Avisou que vai ensinar minha avó a usar a internet. Quero só ver. Férias chegando. As coisas já estão voltando ao normal, mas eu não gostaria que tudo voltasse a ser exatamente como sempre foi. Continuarei escrevendo para a vovó. É óbvio que eu gosto de escrever. É só olhar para você, tão cheio de lembranças. Mas não fique com ciúme, diário. Cartas são diferentes e vou colar todas elas em suas páginas. De qualquer maneira, eu tive uma ideia brilhante. Peguei o endereço do Henrique e farei uma surpresa. Vou mandar uma carta para ele, num papel bem bonito. Quero encontrar um envelope legal. Pensei em passar um pouquinho do meu perfume, que ele adora. Mensagem eletrônica perfumada é algo que não existe. Diário, vou amar fazer isso. Preciso ficar quietinha. Vai que a Flávia posta em algum lugar. Às vezes ela é muito tagarela. Será difícil conter a ansiedade para saber se ele recebeu, se leu, se gostou. E você, diário, que é um dos meus melhores amigos, o que acha? Se eu escrever uma carta para o Henrique, será que ele responde? Fim! Bom, pessoal, chegamos então, finalmente, à última página do nosso livro, né? Muito interessante essa história da Laís, com a sua amiga Flávia, com a sua avó Lourdes, com a sua mãe e até mesmo com o Henrique, né? A gente vê que acaba tendo realmente um final feliz, tudo se ajeita na vida da Laís, depois de passar por esse processo de até mesmo, né, bullying na escola, por ter sido ameaçada pela Gisele, e também por essa questão de identificação de amizade, né, com a Flávia. Sempre foram amigas. Quando aconteceu algo de errado ali, né, a Laís acabou se afastando um pouco, até mesmo com medo, mas a Flávia em momento algum abandonou a Laís e aceitou ela de braços abertos quando ela quis abrir o coração, quando ela quis desabafar. E essa é então a importância, né, da amizade. A gente chegou ao final da nossa leitura, então na próxima aula eu vou trazer para vocês o que é que vocês precisam fazer para realmente construir esse texto das considerações finais que a gente vai estar produzindo em breve, tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos e até a nossa próxima aula.